Fala pessoal, beleza? Luciano aqui, bom dia, né? Vamos para o nosso recap, tá? Semanal. Semana mais curta, né? Semana com uma volatilidade um pouco menor, né? Feriado. E aí aqui a gente pensa em contexto, falar sobre o índice, dólar e ideias para a semana, tá pessoal? Alguma coisa que a gente consegue pensar e ver aqui, beleza? Então, vamos aqui nos cabe aqui. Primeiramente, né, pessoal, é interessante a gente observar que a gente teve uma leve mudança aqui, né, nos fechamentos de barra, tá, do gráfico semanal. Como assim, Luciano? Uma leve mudança. Aqui, né, no gráfico semanal, tá, tivemos aqui uma barra finalmente que fecha, né, rompendo pelo menos a extremidade da barra anterior. Isso aqui para a gente é extremamente relevante, porque isso é um dos indícios, né, de que essa movimentação pode ter um pouco de continuidade, tá? A gente já está com barras vermelhas, né, porque já teve uma mudança, né, na estrutura, tá, de mercado aqui. Certo é que ele tentou mudar essa estrutura, né, renovou máxima e agora, né, ele renovou mínima, tá? E o mercado, né, ele está sempre tentando, né, segundo o Brooks, ele está sempre tentando encontrar uma boa região de liquidez, né, onde ele encontra o máximo de negociações para o lado dos compradores ou para o lado dos vendedores, tá? É... Como assim, Luciano? O que você está querendo dizer com isso? É que, né, os compradores só vão voltar a comprar quando o mercado chegar numa região que faça sentido, tá? Essa, né, a ideia que o Brooks traz quando ele fala disso, né? Sempre pensar entre compradores e vendedores. Então, o mercado chegou num topo duplo, chegou numa possibilidade wedge, né, e aqui ele parou, né, de encontrar compradores. Como ele parou de encontrar compradores dispostos, né, a bater compras a mercado aqui nessa região, tá? Aí o mercado deixa de encontrar compradores e ele acaba encontrando vendedores, né, com interesse em vender. E aí a gente pensa sempre se os vendedores ainda têm interesse em vender, né, esse tipo de movimentação. Até onde eles poderiam vender, até que alvo eles poderiam vender, até que local, né, eles poderiam estar dispostos a vender, né, que faça sentido. Né? E aí nisso a gente vai, né, para Fibonacci, né, que é uma ferramenta que a gente usa bastante. E isso aqui a gente faria, né, nos 5 minutos ou em qualquer outro tempo gráfico, né, que a gente estivesse ali operando. Tá? É, Aqui a gente consegue observar uma tentativa de rompimento. Tá? Essa tentativa de rompimento eu chamo de tentativa porque a gente não teve continuidade, tá, abaixo deste fundo aqui, ó, certo? A gente até o momento a gente não teve continuidade. As máximas das barras acabaram voltando para os limites, né, dessa mínima aqui, tá? Então, para ter rompimento, né, precisaria de um gap aqui. Essa barra ela fecha um pouco mais afastada, já teve uma pequena lateralidade aqui, e essa barra ela fecha rompendo a mínima da barra anterior. Isso deixa a possibilidade de que isso aqui tenha um pouco mais de continuidade, tá? Isso aqui deixa uma possibilidade para que haja um pouco mais de continuidade. Apesar dele ter parado aqui na região do fundo duplo, né, ele deixou, né, a mesma ideia, né, ele deixou uma nova mínima, tá? Deixou uma mínima levemente mais baixa. Isso aqui, né, é relevante. Então, mesmo que abra às vezes durante o gráfico diário, né, ainda apresentando uma movimentação de alta, é subir menos para descer mais. Por quê? Porque fez nova mínima. Então a gente está sempre tentando ler algum tipo de estrutura, né, que o mercado possa estar tentando nos mostrar, tá? Então, falando sobre FIBO, né, pessoal, falando sobre possibilidades de até onde os compradores poderiam estar dispostos a vender, uma das possibilidades é o 50%, que seria aqui, né, exatamente nos 50%, tá? E seria também primeiro alvo deste pivô aqui, correto? Então, primeiro alvo deste pivô, ele está exatamente em cima dos 50% de toda essa perna macro aqui. Outra possibilidade de até onde os vendedores poderiam estar dispostos a vender seria os 100% deste pequeno pivô, que estaria exatamente aqui, né, praticamente em cima da região de 61,8, tá? De toda esta perna macro, beleza? Então, compradores e vendedores, até onde vendedores poderiam, né, estar dispostos a estar participando, né, da ponta vendedora. Então aqui eu tenho, né, uma movimentação sem correção. Aqui teve uma pequena correção, tá? Nesse momento aqui ele fez uma pequena correção e agora ele renovou mínimo. Essa movimentação, né, ela parece muito mais um impulso, né, de baixa e que ela pode levar ainda, né, a um pouco mais de movimento de baixa. Outra possibilidade, né, é deixar aqui alguns fundos, né, ligados, por quê? Porque canais de baixa podem, né, ser boas bandeiras de alta, tá? Então,
Dentro dessa movimentação aqui, o mercado ainda pode vir aqui, né, testar essa região. Aqui a gente tem uma região de POC, ainda pode manter um pouco mais essa lateralidade, né, e chegar até mesmo testar o 61.8. Aqui já seria primeiro alvo, como a gente falou, faria um bom sentido aqui se o mercado conseguisse atingir essa região e isso daqui, né, vir a se tornar, né, uma possibilidade de bandeira de alta, né, canal de baixa, bandeira de alta, e aí o rompimento, e aí a gente tem a ideia da perna 2, tá, do semanal, beleza? Mas fica um pouco mais de espaço aqui para essa movimentação, essa barra ela muda um pouco as coisas, ela tem rompimento, então ela pode ter um pouco mais de continuidade, beleza? Barras com rompimento elas têm melhor potencial, né? O Brooks fala isso. Barras que fecham rompendo máximas, né? Elas têm melhores potencial, né, de continuidade, beleza? Então ela muda um pouco a lateralidade. Se ela fecha sobreposta, né, a gente ia ter que esperar um pouco mais de informação, mas essa barra ela nos dá uma ideia de que o mercado pode vir a níveis mais baixos e testar essas regiões, beleza? Então a gente vem aqui para o gráfico diário para a gente dar uma olhada. No gráfico diário, né, pessoal, a gente está baixo na lateralidade, tá? Baixo nessa lateralidade aqui. Deixa eu só deixar essa marcação aqui, né, que é aquela marcação lá do semanal, ela fica um pouco desfigurada, né, às vezes aqui quando ela vem para o gráfico diário, tá? Aqui a gente está baixo na lateralidade. Como assim sendo baixo na lateralidade? Formou-se uma lateralidade, tá? E o mercado abriu, né, baixo, e ele veio antes, né, de voltar a subir, ele veio testar esse fundo duplo. E aqui é aquele pequeno detalhe, né? Você vê esse fundo duplo ser levemente mais baixo do que o fundo anterior. E se isso daqui está iniciando uma estrutura de baixa, é subir menos para poder, né, descer um pouco mais, tá? Então a gente vem dessas ideias, né? Então aqui, né, a gente acaba vendo, né, o rompimento já desse pivô. Por que rompimento, Luciano? Porque aqui a gente já tem gap aberto, tá? E a gente não deu alvo dele, né? O primeiro alvo dele, como a gente falou, ele está exatamente, né, na região dos 50% do semanal de toda essa perna aqui, tá? Então, o primeiro alvo dele, certo? Pensando entre até onde vendidos poderiam estar querendo participar, já que o mercado ainda não deu alvo, seria, né, até a região de 50%, porque essa região de 50% ela também é a confluência, né, do primeiro alvo, tá, desse pivô aqui. Então seria aproximadamente até essa região. É uma região do diário, ela pode muito bem passar um pouco mais, né, do que pensar só numa linha ali dos 5 minutos ou movimentações de 1 minuto, tá? Beleza? Então, por hora abaixo na lateralidade, médias ainda podem, né, descer um pouco mais para dar um pouco de suporte para essa movimentação, pode ainda fazer um doji, ainda uma pequena movimentação de alta, fechar esse gap, tá? Para depois, né, vir a níveis mais baixos. É pelo distanciamento das médias, não tem obrigação de fazer isso, o mercado ainda pode vir aqui. Pensando mais uma vez entre compradores e vendedores, né, faz sentido para os vendedores tentar conduzir essa movimentação até um alvo, que não deu até o momento. Tá? Ainda não há alvos, né, para eles chegarem a uma conclusão de que, opa, o mercado, né, nos deu alvo. Se ele desse alvo e aqui fizesse essa wedge exata, como a gente falou, canais de baixa, né, podem ser boas bandeiras de alta, beleza? Então, 60 minutos. Aqui nos 60 minutos, né, pessoal, o que a gente havia, né, colocado lá como ideia lá no Insta, né, é que no M60 a gente estava baixo, tá, na lateralidade. Isso aqui é uma lateralidade, né, vocês há de convir comigo. Big up, big down, big up, big down, tá? Movimentação lateral. Não renovou máxima, tá? Veio renovar mínima, renovou mínimas prévias aqui. Deixou fundo mais baixo. Então, uma das ideias era que subisse um pouco mais, subir menos, tá? Para descer mais, beleza? Essa era uma das possibilidades. O mercado abriu com um gap de baixa. E aí, aquela wedge, né? Que essa wedge aqui ela fica até melhor da gente visualizar aqui, ó, no 15 minutos, né? Que fica mais bem desenhada, né? Você tem fundos muito bem marcados aqui. E aí o fechamento era exatamente aqui. A gente fala, né, que essa movimentação ela tem 75% de chance de pelo menos gerar uma TBTL, uma correção de 10 barras, duas pernas, tá? E, né, se ele conseguir, né, mudar a estrutura, né, a gente pensa numa segunda perna de alta. Isso daqui a gente lê como falha de wedge, tá? Então, a princípio, né, como a gente teve falha de wedge, é até interessante a gente já pensar, né, em possibilidades de novo, né, de alvo, ó, primeiro alvo, segundo alvo o mercado atingiu, terceiro alvo aqui ainda não, tá? Então você pode já deixar marcado ali uma possibilidade de terceiro alvo para essa movimentação aqui, certo? Com um alarme, tá? Ligado
para caso, né, o mercado atinja essa região, ser uma região de atenção, tá, para você, porque a premissa, né, em si de uma falha de wedge é que o mercado nos dê pelo menos, né, duas pernas. E aí o mercado ele pode, né, apresentar essa movimentação de correção, talvez até mesmo mais uma puxada de alta, né, já que três puxadas formaria, né, um canal de alta que pode ser uma boa bandeira de baixa, né, e depois, né, ter a perna 2, tá? Então perna 1, perna 2 tem possibilidade de vir dar alvo, tá? Beleza? Essa lateralidade aqui também pode ser usada, né, como parâmetro, tá? Para você tentar buscar alguns alvos, né? Aqui, ó, seria segundo alvo, bem próximo do fundo duplo. Terceiro alvo, né, vai estar um pouco abaixo do fundo macro, tá? Beleza? Então, são possibilidades, né, que você já tem que ir pensando e deixando marcado, né, para suas operações. Aqui é uma região de troca de polaridade, né, pessoal? Então, aqui foi suporte, foi suporte, foi suporte, deixou de ser suporte, passou, né, a ser resistência, tá, para essa movimentação do preço. Então a gente tem perna 1, a premissa é que a gente tem, né, a possibilidade de uma perna 2 de baixa ainda, tá? É, caso confirme um bom rompimento, né, aí sim, né, pode gerar até mesmo toda essa movimentação aqui, mais um novo pivô, né, deslocado, tá, para baixo, beleza? Então a gente conversa um pouco aqui sobre os dias, tá? Então essa semana tem um dia a menos, né? Aqui quarta, aqui terça e aqui segunda. Segunda-feira, né, pessoal? Segunda-feira teve, né, uma movimentação dentro daquilo que a gente havia conversado, tá? Que micro canal tende a migrar para um canal estreito e a movimentação tentou, né, já ser uma movimentação de alta. Ela falhou em renovar a máxima, né, e aí teve ainda, né, a continuidade dessa movimentação em canal estreito. O que a gente conversa em canal estreito, né? Que canal estreito ele pode ter, né, de uma a três barras de tendência. Depois a gente tem que ver ou um doji ou já uma barra de retomada. Então aqui a gente teve um doji. Esse doji foi na região da POC, tá? Que deixa um pouco mais de sentido para a gente. E aí depois ele voltou, né, a ser um microcanal, de novo, né, mais barras, tá, sem correção. E um bom microcanal, né? E esse bom microcanal, inclusive, ele renovou uma mínima prévia, tá? Aqui, né, com o dia anterior, né, a gente tinha essa movimentação aqui com possibilidade de uma wedge, né? Você tem uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada, fechou com barra careca, né? Abriu gerando uma movimentação de alta. Só que o ciclo era microcanal. O microcanal tende a migrar para o canal estreito. O que muda o microcanal de uma vez? Uma força que seja igual ou maior e que reverta, né, essa movimentação para que, né, a gente possa operar para o lado contrário. Então aqui, né, você teve um novo microcanal. Ele tenta vir para uma movimentação de alta falha, tenta vir para uma movimentação de alta falha, mas essa barra aqui ela muda as coisas. Essa barra sozinha, né, ela conseguiu, né, fechar todos os fechamentos do dia, né? Todas as máximas do dia, ela conseguiu sozinha, né, mudar o mercado, tá? Então o Brooks ele fala que às vezes uma única barra ela vai deixar, né, o mercado no modo sempre comprado. Isso aqui não é fácil de operar, né? Você precisa ver e rever isso daqui muitas vezes, mas isso daqui tem uma alta taxa, né, de continuidade, tá? Quando uma barra sozinha realmente consegue reverter, né? Ele fala quando uma barra sozinha consegue reverter 20, 30, né, até mais fechamentos, tá? Essa barra ela conseguiu, né, ela reverteu todos esses fechamentos, tá? Até aqui, ó. Até aqui, né, ela conseguiu reverter todos esses fechamentos aqui de uma vez, uma única barra, tá? Então essa barra, né, ela pode sinalizar uma barra de impulso, né? A barra de impulso ela tem continuidade. As barras após, né, a barra de impulso, né, que teve, né, em modo, né, microcanal, a gente não teve nenhuma correção. Aqui a gente teve uma L1. L1 é o setup que mais falha. Por vezes ele é comprado, né, após um microcanal de alta, tá? L1. E aí ele teve ainda, né, uma movimentação, uma boa movimentação de alta. Aqui também a gente poderia ler com uma falha de wedge, né? A gente tinha uma puxada, o mercado faz uma segunda puxada, depois ele volta, rompe essa movimentação, falha de wedge, perna 1, correção, perna 2, tá? Deu alvo, né, pessoal? Então se a gente pegar aqui essa movimentação, deu o primeiro alvo já aqui de maneira direta, segundo alvo já aqui, deu o terceiro alvo aqui, tá? Deu o segundo alvo aqui,
deu o primeiro alvo aqui, né? Esse segundo alvo aqui não deu, tá? Mas deu algumas possibilidades de alvo, né, que você poderia trabalhar com as máximas, tá? É, dos pivôs, né, que foram rompidos, beleza? Encontrou um ponto de parada, né? Virou, né, essa movimentação aqui, né, ela acabou, né, se tornando, né, uma movimentação de tendência, né? Você chegou a ter 20 barras acima da média móvel de 20. Depois disso daqui, ele apresentou um gap de média, certo? Temos aqui, ó, gap de média. Esse gap de média demorou, né, a desenvolver uma puxada de alta. Essa puxada de alta, né, que pode ter sinalizado, né, a possibilidade de uma MTR, foi só essa movimentação até aqui. Essa movimentação, né, ela está na região aqui dos 50%, tá? Dessa perna de baixo, correção, corrigiu até os 50%, depois, né, migrou, tá, para uma movimentação, né, maior de baixo, tá? Deixa eu só colocar aqui o Fibo, né, alto, e assim a gente consegue observar melhor, né, essas regiões de correção, tá? Então, deu, né, alguns alvos, tá? Essa correção aqui inicial, né, ela foi na região de 61.8, tá? Intraday, ó. Aqui é a região de 61.8, depois aqui ela rompe, né? Aqui trava, né, um pouco no 50%, tem aquela correção, né, depois do gap de média. Aqui também tinha, né, a possibilidade de uma wedge, né, não muito bem desenhada, tá? Mas teve três puxadas aqui. E aí gerou, né, um repique de alta. Esse repique de alta só teve uma perna. Depois ele tem uma boa 2BR, né? E essa região aqui seria, né, a região de toda essa perna aqui, né? Quando ele volta a subir de 61.8, né? 61.8, 50%, tá? 38.2, certo? E aí depois, né, termina em mais uma boa movimentação de baixo. É sempre interessante vocês estarem fazendo isso aqui, ó. Toda vez que um pivô for rompido, até onde esses vendidos podem levar essa movimentação? Segundo alvo, né? É uma movimentação interessante. Terceiro alvo, por vezes, tem, né? Mas não tem sempre. Né? Mas primeiro e segundo alvo é interessante vocês fazerem, né? Até mesmo para ver a quantidade de vezes, né, que essa movimentação aqui ela se repete, tá? Dentro desses dias. Então aqui você teve alguns gatilhos de compra, teve alguns contextos, né, que levavam a alvos, tá? Aqui você teve alguns gatilhos de venda após o gap de média, possibilidade de MTR, uma boa 2BR aqui, teve mais umas possibilidades de venda, né, tá? Até alvos, né, pessoal? Depois de alvos, né, é interessante você pensar como comprador e como vendedor, tá? O dia seguinte, né, abre com uma excelente barra de baixa, né, acaba sendo uma excelente barra de baixa, né, deixando o mercado também, né, mais uma vez em modo sempre vendido. É uma movimentação um pouco mais complexa, era uma possibilidade de Fab 4, né, ela fecha também abaixo, né, já com uma barra 1 abaixo de muitos fechamentos, tá? Muitos fechamentos, tá? Todos esses fechamentos aqui. É, Logo em seguida a gente tem uma pausa, né, um doji, e aí depois esse doji é completamente retomado, né? Ele pode se tornar a possibilidade de uma barra vermelha ignorada, né? De um gift, tá? E aí, né, o mercado veio também, né, mais uma vez, dar alvos. Ele deu esses alvos próximos aqui de maneira muito rápida e muito fácil, né? Até o terceiro alvo aqui, ó, né, do pivô prévio aqui, do pivô mais próximo, né, das nossas possibilidades de operação, né? E aí essa movimentação ainda assim, né, desempenhou alvos um pouco maiores, né? E aí você teve esse alvo macro sendo atingido aqui. Opa, Luciano, vamos ver o segundo alvo? Não, o segundo alvo para essa movimentação ele ficou devendo aqui, tá? Então, primeiro alvo sim, né? Segundo alvo não, beleza? Essa movimentação aqui, né, ela te dava a possibilidade de você ligar, né, aqui três puxadas, né? Certo? Então, você tinha uma segunda puxada extremamente, né? Aqui são movimentos extremos, né, pessoal? Aqui é movimento climático. Movimentos climáticos, né, por vezes eles apresentam reversão, eles dão alvo e apresentam reversão. É diferente de um movimento cadenciado, um movimento lento, né, um movimento sem muita continuidade imediata, sem barras amplas, né, sem barras climáticas, tá? O Brooks ele fala, né, que todo fechamento próximo da mínima, né, ele é um clímax, tá? Na própria barra. E movimentos que são de barras muito amplas, né, eles tendem a ter correção, tá? Mas eles têm correção quando chega em região, né, que chega a fazer, né, um pouco mais de sentido, tá? Aqui eu acho que ele também deu esse alvo aqui, ó. Não, ele não chegou, também não tinha chegado nesse daqui, tá? Somente mesmo o primeiro alvo deste pivô aqui, ó.
tá? Depois disso, a wedge, né? Possibilidade de wedge. Outra possibilidade de alvo, Luciano, como a gente falou, né? Toda vez que ele rompe um pivô, né, você pode fazer isso daqui, para pensar até onde, né, os vendidos podem participar. Os vendidos participaram, né, dessa movimentação até o edge e primeiro alvo, tá, deste último pivôzinho aqui, beleza? Sempre, né, tentando pensar entre compradores e vendedores. Aí a gente tem uma reversão, né, tão forte, né, ou na verdade mais forte, né, do que a movimentação de queda, tá, depois da wedge, uma correção que deixa um fundo mais alto, e aí ele deixa, né, a possibilidade, né, de uma mudança de estrutura, né? Você tinha aqui as puxadas, tá? E aí você tinha aqui uma mudança, né, uma possibilidade de mudança na estrutura, deixou um fundo mais alto, né? Perna 1, tá? Perna 2. Aqui, inclusive, né, desenvolveu essa movimentação em 3 pernas de alta, né? Essa movimentação veio até onde? Até o 38,2 do dia anterior, tá? Regiões de Fibonacci, depois deixa um topo mais baixo. Isso daqui se tornou uma tendência, né, pessoal? Se a gente olhar, ó, a gente teve 29 candles, né, acima da média móvel de 20. Então, a gente, de novo, né, a gente trabalha a possibilidade, né, do gap de média, as primeiras duas barras, né, essas duas aqui, essa e essas primeiras duas barras completas abaixo da média móvel de 20. E aí, essa movimentação ainda assim poderia gerar, né, um repique de alta. De novo, né, a gente sempre trabalha a possibilidade de alvos, né, até onde vendedores puderam ir. Eles vieram até o segundo alvo, vieram até, né, o primeiro nível, tá, de Fibo do dia, né, que aqui era o 38,2. Se você medir, né, aqui no nosso Fibo alto, né, a gente vai estar aqui no 38,2, certo? Depois, né, apresentou duas pernas de alta. Isso daqui poderia sinalizar para a gente, né, uma MTR, e aí, né, vender alto, né, poderia fazer sentido mesmo que fosse só uma lateralidade, que não fosse uma reversão majoritária de tendência, né, pensar em algumas razões para vender. Depois aqui, mais uma vez, né, o mercado apresentando, né, outra wedge, né, tá? Outra possibilidade de wedge, né? Para que a gente tenha, né, mais continuidade alta, precisa que o mercado renove, né, estruturas, tá, de wedges. Beleza? E aí, na quarta-feira, né, o mercado ele abre, né, a princípio sem renovar, né, a nossa estrutura. Quarta-feira foi véspera de feriado, foi um dia que falhou bastante, né, pessoal, a movimentação, tá? Falhou bastante movimentação, falhou bastantes premissas, né, de mercado. É, aqui, né, não tivemos, né, também mais do que primeiros alvos, né? Aqui, ó, você tem aqui rompimento. E aí você teve somente o primeiro alvo, uma região de POC, tá? Depois disso daqui, né, o mercado já apresentou uma correção, fundo mais alto, volta a subir, né, ao invés dele voltar e renovar máximo, tá? Inclusive dá a perna 2, né, de uma possibilidade de falha de wedge, porque você tinha essa máxima, você teve uma segunda máxima, você teve um rompimento que deu o primeiro alvo, ele volta a corrigir, não desce tanto, então a ideia era que ele subisse um pouco mais, inclusive, né, para te dar a perna 2, tá? Opa, a perna 2, né, da falha, né, de wedge, certo? Perna 1, perna 2. Quem sabe, né, o segundo alvo, né, dessa movimentação que estava pouco aqui acima. Mas não, ele falha já em renovar máxima, né, ficou outra região de POC aqui. Essa 2BR que ela muda as coisas, né, ela é uma 2BR que se afasta bastante, inclusive, do fechamento da barra anterior. E aí virou uma sequência, né, de barras climáticas, ó, fechando próximo das suas mínimas, não encontrava, né, comprador nenhum, praticamente aqui da abertura da barra até o fechamento. Pouquíssimos compradores aqui, né? E aí é quando, né, a gente tem os gaps abertos, né, pessoal? Por quê? Porque não tem, né, a participação, né, do outro lado. Praticamente aqui só são, né, vendidos. Então aqui, né, uma movimentação bem climática, tá? De baixa. E aí você tem uma pausa. Aqui, né, você tem um excelente exemplo, né, de falha, tá? De H1, né? Movimento climático, né? Pelo tamanho dessa barra aqui, você poderia até ver ela mesmo como duas barras, né? Porque é uma barra que se destaca, né? É uma barra maior do que todas as outras barras anteriores. Antes aqui ele até deu um outro movimento, né, de forte de queda, correção, topo mais baixo. E aí, né, você tem aqui a sua H1. Essa H1, né, ela é retomada por completo já de uma vez, né? Ela já fecha longe da mínima da barra anterior. E aí, né, ela tem excelente, né, continuidade. H1, H2, aqui uma H3, certo? H3, falhou H3,
né, ainda pôde desenvolver mais duas pernas, tá, de baixa, tá, dessa movimentação. E aí foi um dia, né, depois de extrema movimentação de baixa, tá? Nem chegava perto dos 50%, muito menos, né, do 38,2, 61,8 nem se fala, tá? Beleza? Alvos, né, pessoal? Essa movimentação deu alvo, né? Você tinha um topo, você teve um fundo rompido, ó. Primeira pausa, tá? Até onde os vendidos venderam, né? Aqui começou a realizar um pouco de lucro, né? Já o mercado dando alvo. E aqui, né, o mercado encerrou o dia, né, na região do terceiro alvo, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui, né, o fechamento aqui exato, né, bem próximo ali do terceiro alvo, né? Aqui era mais uma razão, né, para a gente pensar que o mercado poderia abrir, inclusive como um gap, né, de alta. Sexta-feira eu não acompanhei, não sei se teve notícia, o que aconteceu. Também não é o foco, né? A gente tem que tentar operar aquilo que a gente está vendo, né? Mas abriu, né, com uma movimentação, um forte gap, né, de baixa. Aqui era o fundo duplo do diário, né, pessoal? Tá? O mercado abre, né, com um bom gap de baixa. Aqui tem mais um ponto, né, que eu posso acrescentar aqui para vocês, né, a título de conhecimento. Quando o mercado fica muito afastado, por exemplo, da média móvel de 20, grandes gaps, né, ele tende a corrigir. Né? O mercado ele não tende a passar muito tempo trabalhando muito longe da média móvel de 20. Se vocês voltarem e fizerem backtest, né, seja para alta, para movimentos extremos de alta, movimentos climáticos, né, quando ele fica muito longe da 20, ele tende a corrigir. Quando ele corrige, quando ele dá alvo, quando faz sentido, né, quando tem algum contexto, né, que nos leve, né, a pensar, opa, primeiro alvo, né, tá, de uma movimentação, certo? Às vezes, né, você volta o gráfico um pouquinho para trás, né, você encontra um pouco mais de razão, né, mais uma forma de primeiro alvo, né, pessoal, tá? Então, o mercado, né, ele costuma trabalhar, né, dando, né, possibilidade de alvo. Aqui como terceiro alvo, né, desse pivô menor, tá? Essa região. Então, você tem, né, que voltar o gráfico e ver, né, as regiões, porque senão você não vai realmente conseguir reconhecer, né, alguns porquês, né, do gráfico, tá? Então, o mercado aqui, né, já dá, né, você consegue ver aqui que ele já está abaixo, né, de todos os alvos, né, dos pivôs, ó. Do próprio gap aqui já não tinha mais. Aqui tem a possibilidade de você traçar, né, o Fibogap para pensar em níveis de correção, né, porque conforme a gente falou, né, a gente teve uma wedge, a gente lê essa movimentação como falha de wedge, isso daqui é a ideia que tem a perna 1, né, que nos leve ainda, né, a ideia de uma perna 2, tá? Que faça pelo menos nova mínima aqui abaixo do 116. É obrigatório? Não, né? O mercado pode fazer o que ele quiser. Se ele conseguir um rompimento de alta, né, ele pode desenvolver uma movimentação de alta. Para isso, ele vai ter que passar dessa possibilidade, o edge aqui, tá? Caso ele abra com gap de alta, né? Aqui foi um dia bem lateral, né? Acho que um range bem estreito aqui, algo de 800, 850 pontos, né? Eu acredito. Vamos ver, dar uma olhada aqui. Range bem estreito, né? O preço está dentro do meio da lateralidade, né? Região de 50%, tá bem aqui, né? Pelo nosso Fibo alto aqui. Caso venha para uma movimentação de alta, médias flat, ainda está contra 200, né? Ainda tem essa possibilidade de wedge aqui como problema, tá? Então, ainda fica, né, essa marcação aqui como uma marcação interessante. Caso venha para uma continuidade baixa, né, rompeu, ele também pode dar esse pequeno alvo aqui. Ó. Esse pequeno alvo, às vezes, o segundo alvo dele está próximo daqui. Terceiro alvo, às vezes, tem confluência, né, com a movimentação, às vezes, abaixo disso daqui. Essa lateralidade também, né, pode ser projetada. Né? Você tem toda essa movimentação lateral aqui. Né? Primeiro alvo, segundo alvo, tá? São possibilidades. Perna 1, né, a gente tem que pensar na possibilidade de perna 2. Essa é a premissa, tá? Beleza, pessoal? Então, do índice era isso, né? Vamos falar brevemente aqui do dólar, tá? É... O dólar, né, pessoal, por sua vez, diário, tá? O dólar, né, por sua vez, ele está apresentando, né, uma movimentação ainda, né, com aquela possibilidade de alta, né, que a gente havia conversado do gráfico diário, né? Na semana anterior a gente tinha deixado alguns gaps ali. É, dentro do dólar, né, a gente viu que em uma possibilidade, né, de wedge,
ele renovou, né, uma estrutura, né, e essa mudança de estrutura, né, pode levar, né, a perna 2. Aí tinha essa possibilidade de wedge, né, aqui nessa região que a gente havia deixado marcado. Está completamente contra as médias, né? Então essa movimentação, para ela subir, né, a gente precisa daquelas mesmas regras para que a gente pense assim, o dólar tem possibilidade agora de subir, você precisa pelo menos deixar um gap de média aqui para a gente, né? A gente consegue contar aqui, ó, que o mercado, desde que ele conseguiu vir trabalhar, né, abaixo da média móvel de 20, né, aqui, ó, a gente tem muitas barras, né, sem fechamentos acima da média móvel de 20. Ó. Então, o que vai mudar, dar alguma outra tipo de possibilidade no semanal seria, né, ele realmente conseguir um gap de média. Né? A gente tem muitas barras aqui trabalhando abaixo da média móvel de 20. O gap de média ainda seria, né, um setup de venda, né, para quem sabe ter uma MTR ou não, né, tá? Então, no gráfico semanal fecha, né, assim como a barra do índice, né, rompendo a máxima da barra anterior. Só que ela fecha rompendo a máxima, né, o índice fechou rompendo a mínima, tá? Esses fechamentos eles tendem a provocar um pouco mais de continuidade, tá? Então pode ter um pouco mais de movimentação de alta, testar isso daqui, quem sabe até mesmo vir um pouco acima, tá? A ideia, né, é que após uma wedge realmente ele consiga, né, talvez força suficiente para gerar um gap de média, que isso ainda seria um setup de venda, mas já é um sinal de força, né, dos comprados, tá? Então aqui no gráfico diário, aqui era o gap, né, que a gente havia deixado, né, na semana anterior, tá? Tínhamos, né, tido esse gap aqui, tá? Então esse gap aberto aqui que ficou, ele era uma possibilidade, né, de magneto, tá, para essa movimentação mais lateral. Aqui a gente também tinha, né, marcado essa possibilidade wedge, né, uma puxada, uma segunda puxada, né, voltou a corrigir, corrigiu, né, voltou para essa região, né, três puxadas, possibilidade de wedge, né, já tinha, né, mudado um pouco a estrutura, então perna 1, né, essa movimentação aqui pode sinalizar perna 2, mas essa movimentação, né, parece que tem potencial aqui para vir testar sim, né, essa wedge, né, dessa máxima para essa máxima, tá? Testar essa região aqui ainda, quem sabe, certo? É, isso, né, pensando em gráfico diário, tá, pessoal? A gente tem aqui lateralidade, tá? A gente tem doji, doji, doji. Não estamos vendo, né, digamos assim, uma boa pressão para a gente pensar no rompimento disso daqui. A gente não está vendo um bom micro canal de alta, né, com barras fechando próximo de suas máximas. Então, se ele testar essa região aqui, ponto de atenção, tá? É, pode não passar, né? Por que pode não passar? Porque pelas barras, né, a gente não está conseguindo ver, né, essa certeza dessa movimentação. As barras estão tendo muita correção. Doji, doji, né? Barras pequenas, né? Barras pequenas geram um bom impulso de alta, gera. Só que não é, né, a mesma coisa, né? Como se você tivesse, por exemplo, né, o mercado fazendo isso daqui, ó, tá? Microcanal, né? Mesmo que ele testasse essa movimentação, falhasse, né? A gente poderia pensar, né, que a nossa L1, né, ainda poderia ser comprada e o mercado vira níveis mais altos, tá? Por enquanto a gente está com muitas barras de dúvida aqui na região próximo, né, do topo da wedge, beleza? Então pode não ter ampla continuidade, tá aqui por conta disso, né? São pensamentos, beleza, pessoal? Então posso apagar esse gap aqui, né, que eu havia deixado da semana anterior. E aí a gente dá mais uma olhada aqui no M60, né, para ver se a gente consegue ver alguma coisa. Como eu falei, não estou operando dólar, né, a gente faz uma análise aqui junto com vocês, né, é tão surpresa para mim, né, quanto é surpresa para vocês, às vezes para quem não está operando, tá? Para a gente só, né, tentar pensar em algumas possibilidades. Tirando um pouco mais o zoom aqui, né, pessoal, a gente ainda está em região de lateralidade, ó. Opa, aqui tá, né, aquelas três puxadas, né, uma, duas, né, aqui ficaria alto, né, na questão da lateralidade, tá? Então aqui ponto de atenção. Aqui como a gente falou, né, o mercado ele fica muito, muito, muito longe da 200, né? Movimentos climáticos, né, ele tende a corrigir, se aproximar dela. Ele funciona, né, mais ou menos como funciona com a 20, só que é um parâmetro diferente. Então você tem que usar por bastante tempo para que você tenha, né, essa noção, principalmente quando, né, o mercado fizer movimentos que fazem sentido para você. Uma wedge extremamente longe da 200, né? Um topo duplo, né, extremamente longe da 200, tá? Aqui, ó, mercado extremamente, né, distante. Né? Quanto mais ele vai se afastando,
mais ele vai ficando, né? Quanto mais ele ia conseguindo descer, mais ele ia, né, conseguindo ganhar distanciamento, tá? Da MM200 aqui, chegando a cerca de 180 pontos, tá? E aí, né, ele acaba encontrando três puxadas finais, né? Mudou um pouco a estrutura aqui. E aí ele gerou uma movimentação de alta, tá? Mas só a título de curiosidade, né, para vocês darem uma olhada, ele realmente ele não consegue, né, manter amplos movimentos longe da 200. É melhor você pegar esse parâmetro nos 5 minutos, tá? Nos 60, para operar fica um pouco mais complexo. Mas é interessante você voltar ao gráfico, fazer backtest. Até mesmo em aberturas, às vezes, o mercado abre, gera movimentos extremamente climáticos, que fica extremamente afastado, tá, da média móvel 200, já deu alvo, faz sentido, né? Tem dois, três formas de alvo. Além disso, às vezes ainda é uma wedge, né? Esse topo, um topo duplo, tá? Então é interessante você ganhar, né, esse parâmetro, né? A média móvel de 200, ela também, né, é sim um excelente parâmetro de estudo, tá? Então aqui no M60, né, pessoal, que conforme a gente falou, o gap aqui foi fechado, né, que era um outro gap que a gente havia deixado, tá? Aberto aqui no M60. E aí, né, tem gerado, né, uma lateralidade aqui ascendente, tá? Até o momento, está acima dos 200, está acima das médias, elas estão abertas, alinhadas, estão direcionais. Então ainda tem espaço realmente para essa movimentação vir até aqui. O que mais que você pode traçar aqui? Pode virar uma nested wedge, né, pessoal, essa região. Tá? Caso o mercado consiga meio que lentamente, né, de uma vez, né, ele não chegaria até a wedge principal, né, o wedge macro. Mas caso ele mantenha essa lateralidade um pouco mais ascendente, né, ele chegaria nas duas aqui. É isso que se tornaria, né, a possibilidade de uma nested wedge, né? Duas cunhas alinhadas, beleza? Nos 5 minutos, né, só para a gente dar uma passada aqui, eu não vou comentar, né, para não gastar tanto tempo aqui também, nem de vocês, nem o meu, tá? É, aqui, né, gap de baixa, abriu, né, numa possibilidade, inclusive de Fab 4, né, pessoal? Tá? Abre abaixo da 200, tendo a 200 como resistência, né? E aí ele renova a máxima, tá? Mas depois disso aqui não tem continuidade. E acaba se tornando aqui, né, uma boa barra de reversão, né? Boa continuidade, né? Até aqui, né, micro canal de baixa, tá? Então aqui a gente teve uma H1, tá? Volta a descer, aqui a gente teve uma H2, ele volta a descer. Aqui a gente teve uma H3, tá? A H3, né, acaba sendo uma possibilidade de wedge, e aqui essa movimentação falhou, né? Quando ela é revertida, né, com fechamentos, a gente pode esperar, né, duas pernas de baixa, tá? Aqui tem três puxadas intraday, ó, uma, duas, três, tá? Não dá para a gente ligar uma linha perfeita, mas a gente consegue contar, né, uma, duas, três vezes o mercado, né, renovou as mínimas. Após três puxadas, é interessante você evitar vendas, né, de maneira direta, deixou ainda fundos, né, levemente mais altos, tá? E aí depois rompeu, né, uma nova estrutura. Isso aqui gerou, né, uma boa movimentação de alta, tá? Ainda nesse dia. Aqui, né, o mercado abre com gap de alta, não estava tão longe da 200, gerou ainda boa movimentação de alta. Como falei, né, é sempre interessante que você, né, busque entender até onde as movimentações foram. Opa, Luciano, aqui já abriu, né, praticamente testando esse terceiro alvo aqui. Aí fez uma pequena correção. Aqui era o primeiro alvo dessa movimentação maior. Opa, aqui é exatamente o primeiro alvo desse pivôzão maior aqui, tá? Primeiro alvo deste aqui. É também a região de segundo alvo deste outro, né? Tá? Esses topos aqui, certo? Analisando essa movimentação, né, pessoal? Pensando de novo em correções. Toda essa movimentação de alta aqui do gap é como se tivesse uma big barra de alta aqui. Fez uma correção, uma segunda puxada, uma terceira puxada, né? Uma, duas, três vezes, né? Que o mercado renovou máximas. Depois ele faz um topo duplo, né? Levemente mais alto. Depois disso, ele apresenta uma correção profunda. Então, depois de três puxadas, né? Evite compras, né? De imediato, tá? Então, pense, às vezes, né? Até mesmo em vender, né? Porque às vezes pode gerar uma correção, pode vir te dar um gap de média, né? Pode te dar algum tipo de presente aqui dentro daquilo que você já estuda, tá? Depois de renovar a estrutura, né, deixou uma, deixou duas, deixou três puxadas, né, pessoal? Deixa eu só colocar aqui no Fibo, né? Que aí a gente consegue também pensar em pontos, né, de onde vieram, né, essas correções. Então aqui tem uma, tem duas, tem três. Aqui seria o Fibogap, né? Porque tem esse gap aberto, tá? Aqui seria mais ou menos região de 50%, tá, da perna.
de toda essa extensão aqui, tá? E aí você teve 3 puxadas, após 3 puxadas, né, de queda, né, pare de vender, né, até pense em comprar. E aí ele gerou ainda, né, a movimentação de 2 boas pernas de alta. Deu alvo, pessoal. Você tem que estar fazendo isso daqui, né? Olha, aqui tem uma possibilidade, né? Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Terceiro alvo cravado, depois apresentou uma movimentação de paus. Só esse fibra aqui, Luciano, que você poderia traçar? Não, ele rompeu esse outro pivôzinho aqui. Então você também poderia, né, a partir daqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo, tá, dessa movimentação. Terceiro alvo, não, mas deu da outra, tá? Então o mercado muitas vezes ele te apresenta algumas razões de pausa, tá? E só vai fazer sentido, né, se você usar, beleza? Gap de alta acima da MM200, ó, o mercado tá andando mais fácil para que lado, pessoal? Estava andando mais fácil, né, para movimentação de alta. Correção exatamente aqui, né, na MM200. E às vezes a gente precisa, né, do dia anterior, tá, para a gente pensar, né, em pontos, né, de parada do preço, tá? Movimento extremamente climático, travando numa wedge, travando no fundo duplo, tá? Deu alvo, né, pessoal? Deu possibilidade de alvo. Aqui teve um pivôzinho que foi rompido. Chegou a dar terceiro alvo dele. Intraday, vamos ver, Luciano, se ele chegou a dar alguma coisa. Você tem esse outro pivô aqui, né? É só um fundo, já deu o terceiro alvo dele. Aqui, né, movimentação somente intraday. Primeiro alvo, tá? Segundo alvo, né? Só intraday aqui. É um dia, aqui é o outro, tá? Então, intraday, né, ele chegou a dar segundo alvo, tá? Então, o mercado, como eu falei, né, ele acaba fazendo sentido se você buscar, né, tais razões. Assim como também era uma região de fundo duplo ali, tá? E aí ele muda, né, completamente a direção e aí passa a apresentar, né, uma estrutura de alta. Aqui, né, nessa movimentação de subida, aqui tem rompimento, certo? Tem rompimento desse gap aqui, ó. Desse gap não, desse pivô. Aqui, ó. Certo? Esse pivô aqui ele foi rompido já pela barra de abertura. E essa movimentação, né, ela deu esses alvos mais próximos aqui com toda certeza, né? Você tem primeiro alvo, você tem segundo alvo, tá? Você tem, né, o terceiro alvo exatamente na máxima do dia, tá? Então pode, né, você pode chamar isso daqui de coincidência ou você pode fazer isso daqui repetidamente, né, até que você comece, né, a encontrar algum sentido, né, nessa busca de alvos, né, de pivôs, né, que são, né, por vezes diariamente rompidos, tá? Aqui um, né, aqui uma outra possibilidade, tá? E aí às vezes, né, você tem confluência, né, de alvos de várias formas, né? Você pode vir traçar isso aqui. Aqui também, né? Outro, tá? Beleza? Dia mais lateral, né, pessoal? O mercado trabalhando muito próximo, né, da região dos 50%. Níveis, né, de correção. Né? Essa correção aqui ela veio a princípio até o 38,2. Outra correção até a região de 50%. Aqui região de 61,8, tá? E aqui, né, nossa sexta-feira, né, nosso dia de ontem aqui, também, né, dólar, uma movimentação bem lateral, barras feias, né, pessoal? Pouca volatilidade, pouco, pouca pressão, né, nas barras, muito doji, tá? Movimentação bem lateral. O que que faz sentido, pessoal, em movimentações bem lateral, né? Para quem já estudou, né, lateralidade, para quem passou, né, de certa forma a gostar de lateralidade, lateralidade é interessante quando dá alvo, lateralidade é interessante quando você consegue ver 3 puxadas, tá? Sempre que você consegue ver 3 puxadas, né, pode gerar uma movimentação interessante. Fundos e topos duplos, né, podem gerar movimentações interessantes. Novas máximas, né, podem gerar correções, tá? O mercado faz uma nova máxima, fez uma correção, faz uma nova máxima, fez uma correção, né? Puxadas, né, pessoal? Uma, né, duas, correção. 3 puxadas, né? Um pouco mais difícil de visualizar, mas aqui é uma wedge, tá? Aqui é mais fácil de ver, Luciano, a movimentação limpa, né, de alta. L1 volta a subir, L2 volta a subir, L3. Né? Pós L3, né, pare de comprar de maneira imediata, tá? Talvez pense em vender. Né? Só repetindo aquilo que a gente já falou mais vezes. E aí, né, topo mais baixo, e aí acabou dando, né, algumas possibilidades, alguns gatilhos de venda também. Beleza, pessoal? Então, para a semana, né,
era isso, né, que a gente tinha para conversar. E bom final de semana, tá? Forte abraço para vocês aí e até mais. Valeu!